Olá pessoal, aula número 36 na área, vamos lá, vamos dar seguimento a esse curso, a Geografia da Guerra, como vocês podem observar aqui, vamos lá pessoal. A Geografia da Guerra, conflito na Ucrânia, aula 36, análise histórica, geopolítica e geográfica do conflito entre Rússia e Ucrânia. Qual o tema que a gente vai abordar? O mesmo tema da aula anterior, como eu tinha dito, sanções econômicas do Ocidente e armas biológicas, parte 2 agora, certo pessoal? Então vamos lá. Olha só, líderes da Comissão Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos decidiram banir alguns bancos da Rússia do sistema SWIFT, como a gente viu na aula anterior, que é o sistema que permite a transferência rápida de dinheiro entre os países. Os Estados Unidos limitaram as exportações para a Rússia de produtos e tecnologias destinados ao setor de defesa e aeronáutica. Já o Japão anunciou medidas sobre as exportações para organizações russas vinculadas ao exército e sobre bens de uso geral, como semicondutores. Já o Canadá e a Austrália tomaram medidas semelhantes, cancelando a permissão de exportação para a Rússia de produtos aeroespaciais, militares e de tecnologia da informação. Está aqui o símbolo do SWIFT. E aí, uma série de empresas multinacionais saíram do território da Rússia em represália ao conflito na Ucrânia. Uma lista crescente de multinacionais anunciou a saída da Rússia por conta da invasão da Ucrânia. Dentre elas, Visa, Mastercard, American Express, Deutsche Bank, BP, Shell, Exxon, Equinor, Total Energies, Maersk Oil, MSC e Hapag, Lloyd, né, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, a Bang, né, o Airbus, Embraer, L'Oréal, EY, PwC e KPMG, Apple, IKEA, Spotify, Paper, TikTok, Diageo, Nike, Adidas, Index, Alstom, Daimler, Renault, Volvo, Harley Davidson, GM, Jaguar Land Rover, Toyota, né? Uma série de empresas, não vamos falar todas aqui, pessoal. O grupo de energia Gazprom e outras grandes empresas do país não poderão obter financiamento nos mercados de crédito do Ocidente. Então está aqui a Gazprom, que é a maior estatal do ramo energético da Rússia, né? A União Europeia já anunciou o fechamento do espaço aéreo para todos os aviões russos, inclusive jatos privados, né? Também deve banir a mídia do Kremlin e impor um novo pacote de sanções ao governo de Belarus. Ou seja, a mídia do Kremlin, né? A gente tem exemplo das empresas de telecomunicações como a RT, né? A Sputnik, elas estão proibidas, né, de fornecer informações para o Ocidente. Então, por isso que eu falei para vocês, há uma guerra de informação. Nós, meros mortais que estamos aqui no Ocidente, nós compramos uma versão dos fatos, né, que é a versão americana, que é transmitida o tempo todo em uma imprensa corporativa controlada pelas grandes corporações de empresas multinacionais que bancam aquela programação cotidianamente. Então, aquelas redes de jornais é um jornaleco, um verdadeiro jornaleco, de baixa categoria. A gente compra essa ideia, a ideia que eles colocam, né? Então a gente não tem a outra versão. Se a gente não pesquisar, não ir na internet, não ir nas fontes, não ler, né? A gente não vai ter acesso à informação correta. Por quê? Porque a imprensa do Oriente foi banida aqui no Ocidente. Basta ver que o YouTube cancelou a possibilidade, né, do Sputnik, que é um site do Oriente, poder ser transmitido pelo YouTube. Foi banido do YouTube, né? Em represália, eles criaram o seu próprio sistema de transmissão de vídeos, né? Daqui a pouco a gente mostra, certo, pessoal? Então tá aqui, dependência mundial do petróleo. O petróleo e o gás natural têm quase 200 milhões de anos. Foram desenvolvidos a partir de material vivo decomposto, ou seja, plantas e animais. As plantas e os animais acumulam carbono e hidrogênio em seus corpos e estes se tornam energia armazenada quando morrem. Ao longo de milhões de anos, esse material morto fica cada vez mais enterrado na crosta terrestre, experimentando quantidades extremamente intensas de calor e pressão. Assim, ao longo de milhões de anos, as plantas eventualmente se transformam em carvão e o material animal, especialmente plâncton, torna-se gás natural e petróleo. Então, o que é que está dizendo aqui, gente? Toda guerra gera emprego e aumenta a produção. Já dizia Renato Russo naquela letra maravilhosa que a gente viu em uma das aulas anteriores sobre a canção do Senhor da Guerra, né? Então, a guerra, ela tem interesse muito claro por trás. Ela pode colocar um véu, dizer que o conflito é por conta da unidade nacional, né? Buscar elementos que identificam o povo a
formação de um conjunto de pessoas que dividem uma mesma história, uma mesma língua, um passado comum. Pode utilizar o véu da religião, é por conta das religiões. Não, toda guerra tem interesses geopolíticos em busca de territórios ricos em reservas naturais. Eu estou trazendo o petróleo aqui, né, tanto de um lado quanto para o outro. Esqueça ir para um lado, para o outro, defender X, Y. Não, há um interesse geopolítico, é uma guerra interimperialista. A gente vai chegar no final com essa conclusão, né? Então veja, eu estou trazendo aqui a origem do petróleo, porque o petróleo é uma das grandes, petróleo, gás natural e carvão mineral é uma das grandes armas hoje que promove guerras no mundo, por interesse nessas reservas de petróleo, gás natural e carvão. Então o petróleo ele é formado com acúmulo de materiais orgânicos, restos de animais e vegetais que morrem, vão se acumulando, né? Aqui, olha, veja, vão se acumulando, e camadas de sedimentos, que são restos de rochas que foram deterioradas aí pela ação do tempo, como a chuva, o vento, a variação de temperatura, vai transformando uma rocha em farelos, em restos, em sedimentos. Esses sedimentos vão se acumulando durante milhões de anos e vão soterrando as matérias orgânicas. Esse soterramento faz com que ocorra um aumento da temperatura e pressão e vai reduzindo a quantidade de oxigênio nos poros e formando uma massa, né, uma massa fóssil, uma massa energética muito grande, né? Então está aqui a formação do petróleo, carvão natural e gás natural se dá dessa forma. Bom, aqui nós temos a destilação fracionada do petróleo, ou seja, o petróleo ele serve para uma série de matérias-primas. Muita gente acha que é só para o combustível. Olha para que serve. Quando você coloca em uma câmara de destilação, que é colocar temperaturas em camadas horizontais, temperaturas diferentes, você vai separando de baixo para cima, né, as matérias-primas que advêm do petróleo. A primeira matéria-prima, logo abaixo, a 350 graus de aquecimento, vai dar o piche que vai fabricar o asfalto. A 335 graus vai fazer os lubrificantes. A 320 graus vai fazer os combustíveis para calefação. A 270 graus vai fazer o óleo diesel. A 190, o querosene, que é utilizado na aviação. A 140 graus você faz o combustível para veículos, as gasolinas, né? A gasolina. A 70 graus você produz os produtos químicos solventes, que é utilizado nas tintas, né? A 20 graus o gás, né? Então veja que o petróleo tem uma importância crucial. Dependência mundial dessa grande, né, matéria-prima. Como costumamos ouvir, carvão, gás natural e petróleo são recursos não renováveis e um dia vão acabar. Mesmo que o material vivo esteja morrendo o tempo todo e sendo enterrado, obviamente não é viável esperar milhões de anos para que mais estoques de combustíveis fósseis se acumulem. Então leva milhões de anos, né? 1,7 trilhão de barris de petróleo é o valor total das reservas provadas em todo o mundo. Então o mundo hoje tem 1,7 trilhões de barris de petróleo. Acabou isso, esqueça. A gente não vai viver para ver daqui a milhões de anos se formar novas camadas de petróleo. As prováveis e possíveis reservas estão incluídas aonde? Quais são os países onde apresentam as maiores reservas? Olha, exemplo do Brasil. Olha, reserva provada 11.000,9 B, reserva provada mais a provável 17,4 B e a provada mais provável mais possível 20,7 B. O que é esse B, pessoal? Olha, é elaborado pelo IBP com dados do B, né? Barris, né? Barris. Então aqui, ó, Venezuela tem 303,2, né? Então a elaboração da IBP com dados da BP, né? Isso é do 303,2 bilhões de barris só na Venezuela. Então a Venezuela, historicamente a gente conhecia, quando foi na minha época que eu estudava nos livros didáticos, a gente sabia que a Arábia Saudita, aquele país que fica no Oriente Médio, onde tem os sheiks da Arábia, que compra tudo, tem bilhões de dólares em suas fortunas. A Arábia Saudita foi sempre a líder nas reservas de petróleo no mundo. Por isso esse interesse de guerras no Oriente Médio. Mas Venezuela, mais recentemente, por volta de 2012, descobriu novas reservas imensas na bacia do Oregon, né? Descobriu imensas reservas de petróleo, né? E aí se tornou a maior potência energética do mundo. No entanto, é por isso que a Venezuela recentemente, alguns tempos atrás, 2 anos atrás, sofreu o tempo todo interesses de intervenção por parte dos americanos, criou líderes manifestantes, mais uma vez colocando em prática aquilo que o jornalista americano, a gente já discutiu numa aula que eles escrevem um livro sobre guerras híbridas, né? A Venezuela sofreu uma guerra híbrida, né?
mais ou menos há 2 anos atrás, quando se criou primeiro com a Revolução Colorida, a CIA americana treinou um líder populista, né, chamado Juan Guaidó, e ele se autoproclamou presidente da Venezuela. Ele foi líder de manifestações tentando jogar o povo da Venezuela contra o seu próprio povo, né, dividindo a Venezuela e polarizando entre dois grupos, os pró, né, Chávez e os chavistas, e os contra, né, que representavam os interesses de grandes corporações americanas. Então, como não deu certo a manifestação, eles começaram a tensionar e a Venezuela foi vista como uma ditadura, né? Nicolás Maduro como ditador, mas na verdade o governo venezuelano procura defender os interesses soberanos da sua pátria, porque eles estão sofrendo uma tentativa de uma guerra híbrida, um golpe dado pelos Estados Unidos. O objetivo é muito claro: as empresas multinacionais como a Shell, a Chevron, a ExxonMobil, as empresas petrolíferas já estão de olho nessas imensas reservas na Venezuela. Assim como o Brasil sofreu um golpe de Estado em 2016 para derrubar a presidente Dilma, e depois já foi comprovado, já foi lido no Senado por senadores na tribuna, né, de telegramas que foram enviados por senadores da República Brasileira, telegramas que foram enviados pela Chevron, que é uma empresa petrolífera americana, esse telegrama indicando, né, o que era que esse senador teria que fazer: criar uma lei para quebrar o monopólio da Petrobras no processo de exploração e extração, né, dos poços de petróleo que foi descoberto, que é a chamada camada do pré-sal. Nós descobrimos também um pouco recente, 2007, 2008, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que é a camada do pré-sal, né? E aí, essas empresas estão tudo de olho, essas empresas estrangeiras como as americanas estão tudo de olho. Por quê? Né? Por isso esse golpe de Estado, deu um golpe de Estado para essa turma se apropriar da Petrobras e destruir a Petrobras. Qual é o discurso do atual governo? Privatizar, né? Privatizar e privatizar, entregar o filé mignon na mão dessas grandes corporações que estão de olho, né? Então, a Venezuela sofreu isso, e a Rússia está, né, tentando ter, né, essa guerra, essa tensão dessa guerra é por disputas geoestratégicas de áreas de petróleo, né? Há um interesse dos americanos de tensionar a guerra, e se houver uma escalada muito grande, haver uma possibilidade de derrubar o governo Putin, né, para se apropriar de um país como esse, que é um país potente do ponto de vista também mineral. Mas não só isso, mas controlar, os americanos estão de olho em controlar o fornecimento de gás, expulsar a Rússia do fornecimento de gás para a Europa e as empresas americanas dominar esse mercado para a Europa, certo, pessoal? Então veja, olha, Canadá, 168,9 bilhões de barris, Irã vem logo em seguida, né, em quarto, em quinto Iraque, e sexto, Rússia. Veja, a Rússia é uma das grandes potências. Depois vem Kuwait, Emirados Árabes, Líbia, Estados Unidos, Nigéria, Cazaquistão, China, Catar e o Brasil aqui, olha, Argélia, Angola, Equador, México, Noruega. Está aqui, olha, né, Venezuela com 17,9% de todos os barris de petróleo do mundo, Arábia Saudita 15,7%, Canadá 10%, Irã 9,3%, Iraque 8,8%, Rússia 6,3% de todo o petróleo do planeta, certo? O Brasil com 0,8%. Esses dados é atualizado em outubro de 2018. Uma publicação de 2019 da Millennium Alliance of Humanity, essa instituição, ela mostra uma perspectiva para quando o petróleo, carvão e gás natural irão acabar. De acordo com essa instituição, que tem como sigla MAHB, as reservas mundiais de petróleo esgotarão em 2052, gás natural em 2060 e carvão em 2090. Então, é um futuro próximo, não está tão distante, né? Por isso essas guerras vão intensificar, né? E sem falar que os norte-americanos estão perdendo o controle da economia, da geopolítica global, e por isso que eles ficam mais agressivos para tentar retomar o que eles tiveram lá no início do século XX, né? Em 2021 foi estimada uma demanda de 38,1 bilhões de barris em todo o mundo. Fazendo um cálculo a grosso modo, sem levar em conta o aumento do consumo no futuro, temos 1,7 trilhões dividido por 38,1 bilhões é igual a 44,1. Ou seja, em 44 anos, ano 2066, o petróleo comprovado de hoje acabaria. Está aqui onde estão as principais reservas de petróleo no mundo. A Rússia, né, uma grande reserva. A Venezuela é a campeã, está aqui a coroa de rei, né? Tem aqui Canadá, importante também, Estados Unidos, Brasil, né? China, Austrália, Noruega, Reino Unido, entre outros, né? Dependência da Europa de petróleo russo. A Europa Ocidental, no entanto, é bastante dependente do gás russo, em especial no inverno. Esse gás passa em grande parte pela Ucrânia, quando aos europeus sua dependência no gás russo os levou a uma posição mais moderada ainda sob o governo Obama, né? Os gasodutos Nord Stream 1 foi concluído em 2012 e o 2 concluído no final do ano passado.
possibilita a vazão de boa parte do gás sem que ele passe pelo território ucraniano. Os gasodutos saem de Vyborg e Ust-Luga, na Rússia, e chegam à Alemanha pelo Oceano Báltico, né? Isso cria uma situação paradoxal, já que a situação na Ucrânia em si não afeta o fornecimento de gás pelos gasodutos Nord Stream, mas de qualquer forma a Rússia poderia cortar o fornecimento de gás à Europa se a União Europeia não associasse a uma aventura da Ucrânia, né? Dependência de países europeus do gás da Rússia. Ó, o maior de todos, República Tcheca, depois vem Finlândia, Hungria, Polônia, Alemanha, Itália, Lituânia, União Europeia, os 27 países, Turquia, os 27 países dependem 41% do fornecimento de gás russo, certo, pessoal? Grécia, né? Aqui tem a França, 22%, enfim, 100% das importações de gás tem alguns países como Eslovênia, Letônia, Sérvia, Eslováquia, Romênia, Macedônia do Norte, Bulgária, Bósnia e Herzegovina, Estônia, Moldávia, Chipre, né? Então são países que dependem 100%, certo, pessoal? Bom, ainda sobre a dependência da Europa em relação ao petróleo russo, de qualquer forma, na primavera, a demanda por gás na Europa será reduzida e o bloco europeu já tem, desde o ano passado, aumentado suas importações de gás liquefeito, especialmente da China. A Rússia está ciente desse jogo, mas por razões óbvias, colocou a integridade e a soberania territorial acima das relações com a União Europeia. Nos acordos de Minsk, Putin manobrou muito bem essa questão, trazendo os europeus para mais perto. O cenário econômico internacional também é afetado, uma vez que a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores e exportadores de cereais e grãos, especialmente para a Europa. O território russo é ainda o terceiro maior produtor mundial de petróleo e gás natural, atrás somente dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, tendo assim um papel fundamental no mercado dessas commodities, principalmente no que diz respeito aos preços dos barris de petróleo. Então veja, esse dado aqui é importante a gente discutir. A gente estava falando naqueles outros, falando nas reservas. Comprovadamente, a maior reserva do mundo é óbvio que é a Venezuela e a segunda, a Arábia Saudita. Mas os principais fornecedores, aqueles que têm empresas com tecnologias capazes, não só de ter a reserva, mas de explorar e fornecer para o mundo como matéria-prima. Quem são esses? O maior de todos, né? Olha, tem aqui, olha, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, né? Então veja os gasodutos. Olha, a entrega do gás russo na Ucrânia. Então, olha, a entrada do gás russo na Ucrânia está aqui, olha, essas setinhas, certo, pessoal? O gás russo vai sair de vários pontos e entra pela Ucrânia com gasodutos para atingir tanto o território da Ucrânia quanto os países vizinhos aqui do leste europeu. Aqui tem os gasodutos, esses de azul. Um terço do gás consumido na Europa vem da Rússia. Veja que domínio, né, inigualável dos russos sobre o território da Europa, sobre o fornecimento de gás. 57% do gás consumido na Ucrânia é russo. Então veja, a Ucrânia nem se fala. É o país que mais depende, da metade do gás que ela consome vem da Rússia. Aqui os gasodutos, novas rotas do gás russo para a Europa, a construção de novos gasodutos como o Nord Stream 2 e o Turkish Stream aumentaram a capacidade de exportação de gás da Rússia para a Europa, reduzindo o papel da Ucrânia como país intermediário, ou seja, eles não precisam passar pelo território da Ucrânia, né? Se vocês observarem nesse mapa aqui, olha, tem gasodutos que passam pela Ucrânia, né? Mas o Nord Stream, né? Veja aqui, olha, essas partes aqui de vermelho e azul. O Nord Stream 1, né? Que foi construído primeiro, foi entregue em 2012, e o Nord Stream 2, que foi finalizado recentemente, que iria suprir toda a Alemanha passando pelo Mar Báltico sem precisar passar pelo território da Ucrânia, né? Então, Nord Stream 2, expansão de 55 mil milhões de metros cúbicos ao gasoduto Nord Stream existente. A capacidade total do Nord Stream é agora de 110 mil milhões de metros cúbicos. Irmandade Soyuz, né? A Rússia envia cerca de 85 mil milhões de metros cúbicos por ano pela infraestrutura do gás natural ucraniana para a Europa. Os dois gasodutos têm uma capacidade combinada de 140 mil milhões de metros cúbicos, né? Então esse outro azul aqui é a Irmandade Soyuz, né? O Turkish Stream, né, ele pega o Mar Negro. Então veja que saindo do território da Rússia por várias canalizações. Pelo norte, né, dessa região aí banhada pelo Mar Báltico Negro, você tem pelo Mar Báltico, ali por cima, os Nord Stream. O 1 foi entregue em 2012 e o Nord Stream 2 foi entregue recentemente. Depois, pelo meio do território, passando pelo território da Ucrânia, você tem o Irmandade Soyuz, né, com uma capacidade aí de 140 mil milhões de metros cúbicos. E por baixo, mais ao sul, passando pelo Mar Negro, o Turkish Stream. Dois gasodutos transportam cerca de 15,75 mil milhões de metros cúbicos,
cada um fornece o mercado turco e o outro envia gás natural à Europa. Então veja que ele chega até a Turquia, certo, pessoal? Então, a extensão do Turk Stream já concluída, Sérvia e Hungria já recebe gás por essa via também, né? E está aqui de maneira ampliada, o gasoduto custou cerca de 11 bilhões, né? Sai aqui de Viborg, como a gente já viu, pelo Mar Báltico e atinge Greifswald, né? Que fica na Alemanha, certo, pessoal? Então, gente, sobre essa dependência da Europa do petróleo russo, o Nord Stream 2 consolidaria a hegemonia russa no mercado de gás da Europa e deixaria para trás as ambições das petroleiras dos Estados Unidos de ocupar esse mercado. Atualmente, o gás natural russo responde por cerca de 30% de todas as importações para a União Europeia. As principais potências da União Europeia, Alemanha e França, obtêm 40% de seu gás da Rússia, enquanto outros países como a República Tcheca e Romênia usam apenas o gás da Rússia eurasiática, ou seja, 100%. Os produtores dos Estados Unidos querem participar e controlar dessa bonança, especialmente na Europa, onde os preços do gás aumentaram 5 vezes em 2021 e agora com as ações militares da Ucrânia vão explodir. Cheias de gás, as corporações americanas olham cada vez mais para a Europa como cliente. Então esse é o interesse dessa guerra, né? Na verdade, essas guerras que os americanos promovem o tempo todo, né, são tensionadas pelas grandes corporações econômicas. A guerra no Iraque foi assim. O objetivo foram as petroleiras que incentivaram o governo americano a ocupar o Iraque para deixar a terra arrasada para elas entrarem com a infraestrutura, certo, pessoal? Graças a um acordo entre o governo Trump e a União Europeia, as vendas do gás dos Estados Unidos para a Europa aumentaram de forma constante, 16% em 2019 para 28% no final de 2021. O gás natural dos Estados Unidos é caro, consideravelmente mais do que o da Rússia. Por quê? Porque o gás extraído através do fracking hidráulico aumenta substancialmente os custos da produção. Além disso, para ser exportado para clientes internacionais, o gás dos Estados Unidos deve ser liquefeito e descarregado em navios, tanques e terminais especiais caros, muito caros, né? A conversão do gás de xisto fraturado em gás natural liquefeito, o GNL, pode mais que dobrar os custos para empresas americanas, colocando em desvantagem em relação ao gás barato que viaja por dutos da Rússia, por exemplo, aqueles gasodutos, certo, pessoal? Então, gente, o que eu tinha para falar nessa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.